Bom, vamos lá. No final do dia, ninguém gosta de pagar imposto de renda. Quiçá quando o Estado, o governo, não utiliza nossos impostos da forma mais adequada possível. Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre quais são os principais investimentos isentos de imposto de renda e como é que a gente pode adequá-los nas nossas estratégias de investimentos. A princípio, nosso tema para o dia de hoje era outro, mas eu falei, pô, por que não? Não fiz o roteiro, não fiz nada, porque é uma coisa do dia a dia. E a gente vai conversar aqui um pouco sobre esses investimentos isentos de imposto de renda. Eu vou te ajudar a entender quando é que faz sentido você aplicá-los ou não, tá? E aí eu vou trazer o conceito do mapa mental novamente para poder facilitar a nossa conversa e você conseguir visualizar esses quadrantes, beleza? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, críticas, sugestões de novos temas para gravar são sempre muito bem-vindas. Comente aqui, joga aqui nos comentários do vídeo. Por favor, dá um likezinho, se inscreve, porque isso ajuda o canal a ser recomendado, principalmente nesse começo que a gente está bastante novo, né? Então, pouca gente nos assiste e eu espero que isso mude em algum momento. Mas vamos lá. Quais são os principais investimentos isentos de imposto de renda? Nós temos que dividir os principais investimentos em três quadrantes, tá? E aí uma divisão minha. Nós vamos dividir esse no primeiro quadrante em emissões bancárias, tá? Nós vamos dividir em emissões privadas e aí um terceiro quadrantezinho ali que eu vou trazer de fundos, tá? Então eu tenho títulos isentos de imposto de renda, os principais, vamos falar dos principais aqui, são os mais corriqueiros. Títulos de isentos de imposto de renda que são emitidos por instituições financeiras e, portanto, estão naquele quadrante de emissões bancárias. Títulos isentos de imposto de renda que foram emitidos por empresas privadas, securitizadoras principalmente, então estão naquele quadrante de emissões privadas. E nós temos ali os fundos, tá? Então vamos lá. Quais são os títulos emitidos por instituições financeiras, bancos, que são isentos de imposto de renda? Letras de créditos imobiliárias e letras de crédito do agronegócio, as famosas LCIs e LCAs. No frigir dos ovos, o que muda? Qual que é a diferença entre uma LCI, LCA e um CDB? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Beleza, show, ótimo. Você está emprestando dinheiro para o banco emprestar dinheiro. Essa é a finalidade do CDB. É você emprestar dinheiro para o banco emprestar dinheiro. Beleza? Qual que é a finalidade da LCI? Qual que é a finalidade da LCA? Ela tem um propósito específico e por isso a distinção do CDB. O CDB empresta dinheiro, você empresta dinheiro para a instituição financeira emprestar dinheiro. A LCI, letra de crédito imobiliário, você empresta dinheiro para o banco emprestar dinheiro para as linhas de créditos imobiliários. Então, o banco não vai emprestar dinheiro à torta e direito de modo geral, né? A quem buscar dinheiro. Você está financiando a instituição financeira para que ela faça empréstimos voltados para o segmento imobiliário. Então tem uma destinação específica, assim como a LCA. Então, no caso da LCA, eu tenho uma destinação específica, que é o segmento do agronegócio. Ponto. Então, qual que é a distinção entre o CDB, LCI e LCA? No frigir dos ovos, a gente está falando de distinção, né? Destinação. Qual que é o objetivo fim da destinação deste empréstimo? CDB, para o banco financiar a própria operação e financiar terceiros. A LCI, para você financiar o banco, para o banco financiar linhas de crédito imobiliário. E LCA, para você financiar o banco, para o banco financiar o segmento do agronegócio. No CDB, né, nós não temos isenção de imposto de renda e, portanto, teremos que abater o imposto de renda a depender do prazo na tabela regressiva de 22% a 15%. Beleza, show. Na LCA e LSA, nós não temos o imposto de renda, portanto, é um título isento. Aquele valor que está lá vai aparecer para você, 95% do CDI, ou uma taxa pré-fixada mais inflação, ela é líquida, porque já não consta imposto de renda pelo título ser isento de imposto de renda. Beleza, show, entendi, Rodrigo. E aí uma característica dos títulos emitidos por instituições financeiras, no caso desses especificamente, da LCI e do LCA, é a garantia do FGC.
que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil por instituição financeira, por CPF, limitado a R$1 milhão a cada 4 anos. Então, nós temos dentro da LCI e da LCA a garantia do FGC, o que traz a redução, a mitigação de risco mais expressiva dentro do produto LCA, beleza? Então, você já entendeu aqui agora o que é, quais são os títulos isentos de imposto de renda dentro do segmento de emissões bancárias. E aí, vamos jogar aqui, ó. Emissões bancárias. O que nós temos dentro das emissões bancárias? LCI, LCA. Então, assim, ó, letra de crédito, ó, imobiliário ou agronegócio. Qual que é a distinção? Ó, diferença do CDB. Isento isento de IR. Beleza? Pronto. Qual que é uma outra observação que faz sentido a gente pontuar? São garantidos pelo FGC. Morreu Bahia. Beleza? Show. E aí nós temos aqui... eu falei, mudei pro negócio e não mudei pro mapa mental, mas vamos lá. Mapa mental agora. Ó. Então vamos lá. Emissões bancárias. Nós temos LC e LCA. Então, letra de crédito imobiliário ou do agronegócio. Qual que é a principal diferença do CDB? Ele é isento de IR, enquanto o CDB não é. E os títulos são garantidos pelo FGC. O CDB também tem garantia do FGC, não é o caso. Beleza? E aí nós vamos para as emissões privadas. Emissões privadas. No caso das emissões privadas, qual que é a principal diferença das emissões bancárias e emissões privadas? Simplesmente quem emitiu a dívida. Nada mais do que isso. Quem emitiu aquele título de investimento. Só isso. Tá boa, só isso. Então, quando é uma instituição financeira, um banco que emite aquele título, nós falamos de LC e LSA. Quando uma empresa privada emite um título de investimento, vamos falar dessa forma, nós temos a figura do CRI, do CRA. Beleza? Que aí nós estamos falando do certificado de recebíveis. Nossa, no Mac é horrível. Oh, Jesus. Bíveis. Olha lá, imobiliário ou do agronegócio. E aí nós temos também a figura de isento de IR, porém não temos FGC. Beleza? Nem adianta eu adentrar muito na distinção entre a LCA e a LCA da CRI e CRA, porque no frigir dos ovos, a única distinção é de fato. Quem foi que emitiu aquele título de investimento? Então, enquanto no CRI e CRA nós temos securitizadoras emitindo dívidas, né? E aí negociando essas dívidas como forma de investimentos, lastreadas na garantia real de uma operação, enfim, aí tem que analisar qual que é a operação daquele CRI e CRA, gerando um título de investimento que não tem garantia do FGC, exatamente pelo fato de ser uma companhia privada estar emitindo aquele título que não tem a garantia do FGC, que é um instrumento do mercado financeiro, um instrumento das instituições financeiras. Então, a principal diferença do CRI e CRA para a LCA é quem emite o CRI, o CRA e a LCA e a falta do FGC. Beleza? Portanto, se você tem uma LCI e um CRI pagando a mesma coisa de rendimento, qual que é mais atrativo? Né? Vamos fazer aqui, sem analisar profundamente a carteira, considerar fatores externos, enfim. Qual que é mais atrativo? Se eu tenho uma LCI pagando 98% do CDI e eu tenho um CRI pagando 98% do CDI, qual que é mais atrativo, Rodrigo? Ao meu ver, o LCI. Porque por mais que eu tenha um CRI pagando isento de imposto de renda 98% do CDI, eu não tenho FGC. Uma razão pela qual eu tenho um título com um risco levemente maior, ainda que a empresa que esteja emitindo aquela dívida seja muito forte, né? Tem um balanço muito forte, seja muito saudável. Então, nessa comparação entre CRI ou uma LCI, né, um CRA e um LCA, eu tenho que avaliar o risco de crédito, ou seja, o rating daquela empresa,
para verificar se faz sentido receber aquele determinado prêmio, aquela determinada taxa que eu estou aplicando aquele determinado produto, ok? Então, quando eu tenho a figura do Banco Itaú emitindo uma LCI, uma LCA, eu tenho a figura da FGC, beleza? Então, instituição bancária, emissão bancária, o Banco Itaú emitiu uma LCI para financiar a sua linha de crédito imobiliário. Beleza, show. E aí, nesse caso, eu tenho isenção no imposto de renda e tenho a garantia da FGC. Top. Aí, como é que uma empresa privada pode acessar o mercado de capitais, pagar uma taxa para o investidor e captar um recurso para ela? Através do CRR-CRA. Não só através do CRR-CRA, mas nossa aula vou me ater a isso. Por exemplo, a Suzano, né? Papel e celulose. Né? Qual que seria o título mais próximo, né, que faz mais sentido para a operação para ela captar junto ao mercado financeiro? CRI, CRA. Nesse caso, o CRA. Tá? Outra forma que nós temos dentro das emissões privadas, que eu já ia esquecendo, são as debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, elas têm como o objetivo final investir de um modo que a sociedade, né, a sociedade como um todo, gere uma retribuição, como por exemplo um projeto que vai gerar uma escala social, novos empregos. Não só a empresa acaba se beneficiando com aquela dívida que ela está tomando para pagar para o investidor um rendimento, né? Ela está beneficiando também ao redor dela. Razão pela qual, resumindo, sendo bem simples na explicação, razão pela qual o governo incentiva aquele projeto, gerando uma isenção de imposto de renda. Então, dentro das emissões privadas, eu posso captar recursos e pagar um rendimento para os investidores através do CRI, do CRA e das debêntures incentivadas. E aí nós temos 3 formas aqui dentro do mercado de capitais isentos de imposto de rendas para, né? Aí deixa eu mudar aqui, senão eu vou ficar doido. Eu vou fazer errado. Para poder emitir dívidas isentas de IR. Então, CRI e CRA e as debêntures incentivadas. Rodrigo, qual que é a diferença do CRI e do CRA para as debêntures incentivadas? É porque o CRI e o CRA, o projeto, ele está muito alinhado com o objetivo final, né? Do agronegócio, do imóvel, né? Do segmento imobiliário. A debênture incentivada, não necessariamente. A debênture incentivada está alinhada ao dinheiro. Eu preciso do dinheiro, eu preciso captar esse recurso e com esse recurso eu vou viabilizar um projeto, né? E aí não está indexado, o objetivo final não é ali especificamente, estritamente algo do ramo do agronegócio. Comprar uma área, comprar um terreno, plantar, não tem nada a ver com isso. Então aqui você já conseguiu interpretar as principais duas formas, né? As principais duas formas de captar recursos, né? De fazer você, nesse caso, captar recursos quando é a ponta contrária e você investir em títulos isentos de imposto de renda. Beleza? Nós temos títulos de emissões bancárias e emissões privadas. Você já entendeu essas duas estruturas? Todas as emissões bancárias, nesse caso, né, no meu exemplo, né, todas não, mas no meu exemplo, as LCIs e LCAs são garantidas pelo FGC. Quando eu cago... É foda. Quando eu caio para as emissões privadas, eu não tenho garantia da FGC. Portanto, CRI, CRA e debêntures incentivadas não têm garantia da FGC. Razão pela qual você deve comparar LCI e LCA com o CRI e CRA de formas distintas. Porque no CRI, no CRA e na debênture incentivada, nós temos a necessidade de analisar o rating, o risco de crédito, o risco de insolvência daquele negócio, para ter certeza que eu vou receber de volta aquele investimento que eu fiz naquela companhia. Beleza? Show de bola. E aí nós temos a figura dos fundos. Fundos imobiliários. Eu não troquei a câmera de novo. E dos fiagros, que são lançamentos recentes. Eu vou jogar aqui agora. Então, dentro do segmento fundos, eu tenho fundos imobiliários e fiagros.
Na prática, a gente está falando a mesma coisa. Imagine que fundos imobiliários são fundos, né? São empresas que compram imóveis com o intuito principal de oferir renda. E essa renda ela é distribuída para o cotista na forma de rendimento isento de imposto de renda. Beleza? No caso do Fiagro, a gente está falando da mesma coisa. Só que um produto do agronegócio. Então, muda-se a figura de comprar imóveis para oferir renda para comprar imóveis da zona rural para oferir renda. Né? E aí nós temos, claro, lá dentro, desenvolvimento, nós temos outras características que envolvem fundos imobiliários e fundos fiagros, que podem ser o de desenvolvimento, o focado só em renda. Então temos outras características que não cabe a nós entrar no detalhe agora. Mas, você entendeu que nós temos ali um terceiro quadrante onde a gente aborda os fundos, que podem ser fundos imobiliários e fiagros. Muito semelhante a LCI e LCA. Então, qual que é a distinção entre um e outro? A destinação do recurso investido. Enquanto a destinação do recurso investido é segmento imobiliário, o outro, agronegócio. Simplesmente isso. Rodrigo, nesse caso, nesse exemplo que você está me trazendo, eu vou voltar para a câmera cá, qual é o melhor investimento dentro do que você me trouxe? Todos. No final do dia, o que importa não é qual investimento. Nós temos que analisar individualmente prós e contras, trazer as taxas de rentabilidade para verificar se faz sentido aquela estratégia. Se aqueles produtos que eu pretendo alocar na minha carteira de investimento estão alinhados com a minha estratégia. Porque caso estejam alinhados com a minha estratégia, pode ser que as LCIs e as LCAs façam sentido, pode ser que a CRI e CRA façam sentido, pode ser que os fundos imobiliários façam sentido, pode ser que todos façam sentido. Só que em proporções distintas. Então, como é que eu comparo os produtos entre eles? Né? E aí tem uma característica muito importante que vale a pena lembrar dos fundos, que é a distribuição de renda mensal. Tá? Enquanto nos demais títulos, depende de cada emissão. Cada emissor, seja ele emissão bancária ou emissão privada, eles vão definir como é que é o seu pagamento. Vou pagar só no final, vou ter juros semestral, vou ter juros anual, né? Então vou pagar um jurinho ali todos os anos, todos os semestres. Isso é definido em cada emissão. No caso do fundo imobiliário, pagamento mensal. Então, beleza, show de bola. Como é que eu faço para definir quais os produtos são melhores e como é que eu faço para comparar? Você já entendeu que a LCA e LCA, o CRI e CRA, nós temos uma diferença entre eles. Portanto, se enquanto eu tenho risco de crédito, o outro não tem, você vai concordar comigo. E para um produto onde não existe risco, ou melhor, o risco está limitado às garantias do FGC, esse produto pode pagar um pouco menos, dado que eu tenho um CRI e CRA comparando banana com banana, e esse CRI e CRA pode pagar um pouco mais do que a LC e LCA porque ela não tem garantia do FGC. Então você vai concordar comigo que, de certa maneira, o risco do CRI e CRA é levemente maior do que a LC e LCA. Por que levemente? Porque depende de qual que é o emissor, quem é a empresa privada que está emitindo. E aí a gente tem que avaliar o risco de crédito de forma individual. Então você vai concordar comigo que 100% do CDI numa LC e LCA não é a mesma coisa que 100% de um CRI e CRA. Em rentabilidade, eu até tenho rentabilidades equivalentes, mas eu tenho riscos de carteiras distintos, riscos de produtos distintos. Então, nós temos que levar em consideração esse risco de cada ativo para balancear dentro da estratégia e adequar esses produtos nas proporções ideais dentro do portfólio de investimentos. O mesmo vai ser aplicado para fundos imobiliários que não têm garantia do FGC. Será que faz sentido eu adequar esse produto para dentro do meu portfólio comparando com a minha estratégia? Aonde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo final? Todos esses produtos, salvo os fundos imobiliários e os fiagros, que são negociados em bolsa, então tem oscilação diária,
Nós temos os CRI, CRAs, LC, LCAs. Se forem marcados a mercado, se você alterar a opção lá no seu broker para marcar a mercado, vai ter uma oscilação diária também. Mas, quando você investe numa LC, LCA e uma CRI, CRA, você contrata uma taxa de retorno futura. Já está contratada. Ainda que seja pós-fixada, né? Você já tem certeza. Você vai ganhar 100% do CDI. Seja qual for a oscilação do CDI, mas você vai ganhar 100% do CDI. O fundo imobiliário é negociado em bolsa e depende de N fatores. Administração dos proprietários do fundo, dos gestores, vacância, inadimplência, depende de outros fatores. Assim como, no caso do CRI e CRA, a operação privada tem que estar sadia para que aquela empresa tenha condição financeira de continuar arcando com aquela dívida que ela compôs. A LC e LCA, mesma coisa. Você tem que ter aquela instituição bancária firme. Só que se tudo der errado, você tem a garantia da FGC, que vai te garantir R$250 mil por instituição financeira, por CPF, limitado a R$1 milhão a cada 4 anos. Então, beleza. Me avisa se eu tiver errado alguma coisa. Mas acredito que não. Então, assim, o fato de 2 produtos distintos renderem a mesma coisa quer dizer que os 2 produtos são iguais? Não. Então, como é que eu defino o que é melhor e o que é pior? Aí depende. Como um bom advogado, vou falar o bom depende. Por que depende? Porque depende de como cada produto vai adequar a sua estratégia. Ok? Enquanto o fundo imobiliário e o FIAGRO eu tenho oscilação diária, né? Se eu tenho oscilação diária, aquilo afeta a volatilidade da minha carteira. O CRI, CRA e CLCA tem marcação na curva? Tem, mas você tem certeza de qual é a taxa que você vai ter de retorno no futuro. Beleza? Por mais que seja pós-fixada, mas você tem certeza. Em cima disso, você pode fazer conta. O LC e LCA, o CRI e CRA, são títulos mais longos, a partir de 2 anos. 2 e 5 anos. Então, assim, será que faz sentido você colocar um título com menor liquidez, por mais que você possa vender no mercado secundário, com menor liquidez na sua carteira? Isso depende, aí a gente tem vários vídeos falando de outras coisas, depende do seu planejamento, depende da sua estratégia, depende dos seus objetivos futuros. Você vai concordar comigo que um produto mais volátil como é o fundo imobiliário ou o FIAGRO não faz sentido para objetivos de curto prazo, 2 anos? Não faz sentido. Mas você pode colocar uma LCA, LCA, um CRI e um CRA com vencimento de até 2 anos. Porque em 2 anos, quando vencer, aquele título resgata, cai na sua conta. Então você consegue, dentro da sua estratégia, dentro do seu planejamento, adequar esses produtos de investimentos para a sua realidade. Beleza? Agora, como é que eu comparo um produto que é isento de IR com um produto que possui IR? Faz a conta reversa. Se um produto com imposto de renda está rendendo 120% do CDI e um outro produto está rendendo 100% do CDI, mas isento de imposto de renda, é só você tirar o imposto de renda daquele produto com imposto. E aí você vai comparar. Então, assim, vamos botar que você esteja aplicando 100% do CDI no CDB e 95% do CDI em uma LCI. Qual que rende mais? Qual que é melhor? Nesse caso, o LCI. Porque por maior que seja o prazo do investimento da CDB e menor seja o imposto de renda na tabela regressiva, 15%, 100 menos 15 não dá 95. Dá menos. É 85. Então a LCI nessa comparação é melhor. Então o que você tem que fazer ao comparar a rentabilidade entre produtos isentos de imposto de renda ou com imposto de renda é você comparar banana com banana. Você vai comprar um CDB isento, vai comprar um CDB com imposto de renda, vai torná-lo isento, vai ver qual é a rentabilidade líquida e vai comparar com LCA, LCA, um CRI e CRA. E aí você vai levar em consideração esses pontos que eu trouxe de estratégia, adequação de portfólio, adequação de prazo, adequação do planejamento que você confeccionou. Isso tudo, do rating, do risco de crédito, isso tudo vai ajudar você a interpretar a forma correta como você vai aplicar esses investimentos no seu portfólio. Então, eu acho que é isso. Espero que esse vídeo tenha
te ajudado de alguma forma. Sugestões são sempre muito bem-vindas. Por gentileza, deixa os comentários, se inscreve, compartilha, dá um like, porque isso fortalece e ajuda a gente que está nessa caminhada, nessa jornada inicial. Por mais vídeos como esse, grande abraço, tamo junto, até a próxima.